Olá, eu sou Eduardo Maganha, sócio do Vasco, e montei um dossiê sobre o rebaixamento do Gênova sob controle do fundo de investimento da 777 Partners. Esta será uma série de 3 episódios. No primeiro episódio, você viu um pouco da história do Gênova, antes da 777 Partners, para tentar entender como era o clube italiano antes de ser comprado pelo grupo norte-americano. Agora você está assistindo o segundo episódio. Vamos analisar a temporada 2021-2022, a temporada da chegada da 777 no Gênova e do rebaixamento depois de 15 anos na Série A do campeonato italiano. Vamos traçar uma linha do tempo que vai detalhar os acontecimentos importantes do Gênova mês a mês, de julho de 2021 a maio de 2022. Para começar, eu apresento um calendário do rebaixamento colocando as datas de cada um dos 38 jogos que o Gênova fez no campeonato italiano e cruzando essas informações com alguns acontecimentos relacionados à gestão, à contratação. Vamos dar uma olhada. O início do campeonato ocorre no dia 21 de agosto do ano passado, quando o Enrico Preciosi ainda era dono do clube. Permaneceu dessa forma por 5 jogos, 33 dias, até acontecer o anúncio da compra do Gênova pela 777 Partners no dia 23 de setembro. A partir daí acontece o período de transição. São 7 jogos, 54 dias e nesse período ocorre a primeira troca de técnicos. Sai o italiano Davide Ballardini e entra Shevchenko. Estrela ucraniana, um dos maiores artilheiros da história do Milan. Ele é apresentado como técnico por Josh Vander, mostrando que dentro desse período de transição, a 777 Partners já estava atuando. No dia 15 de novembro de 2021, a 777 Partners assumiu o Gênova de forma definitiva. Foram 26 jogos num período de 188 dias. Ela ficou no comando do clube da 13ª rodada até a 38ª rodada. Repara que o fim do primeiro turno, a 19ª rodada, só vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2021. O campeonato só foi encerrar no dia 21 de maio de 2022. Então é incontestável que a 777 Partners já controlava o clube na maior parte da competição. O último detalhe nesse calendário é que antes da segunda rodada acontecer, o antigo dono, Enrico Preciosi, confirmou à imprensa que estava negociando a venda do Gênova para o fundo de investimento 777 Partners. Agora a gente vai analisar a fundo como é que foi mês a mês dessa temporada que o Gênova foi rebaixado. Os jogadores vão se reapresentar no mês de julho de 2021 para uma pré-temporada na Áustria. Nesse slide eu coloco uma linha do tempo e a numeração dos dias de 1 a 31 de julho para você entender o que está acontecendo logo abaixo de cada dia. Repara que a primeira contratação acontece no dia 1º de julho, mas ao todo foram 4 atletas contratados nesse mês. E eles se juntaram a outros jogadores que retornaram de empréstimo para reforçar o elenco que terminou a temporada anterior em 11º lugar. Aliás, é bom dizer, é muito aquecido o mercado de empréstimos, de trocas de jogadores lá na Itália. O Gênova goleou com facilidade os 2 primeiros amistosos contra clubes austríacos, ia fazer um amistoso contra o Paris Saint-Germain, mas o jogo foi cancelado por causa do aumento de números de casos de Covid e acabou perdendo o último amistoso contra um clube da primeira divisão da Alemanha. Agora estamos no mês de agosto, o clube vai contratar mais 9 jogadores e vai estrear na Copa Itália, vencendo o Perugia por 3-2. O início do campeonato italiano acontece no dia 21 de agosto. O Gênova perde de goleada para a Internazionale. No dia 28 de agosto vem uma bomba. O dono do Gênova confirma que está negociando a venda do clube para 777 Partners. Vem a segunda rodada, mais uma derrota agora para o Napoli. No início de setembro veio a última contratação, é um atleta chileno, para totalizar 14 reforços para a temporada. O campeonato continua, uma vitória contra o Cagliari, uma derrota para a Fiorentina e um empate contra o Bolonha. Dia 23 de setembro de 2021, o Gênova anuncia que foi comprado pela 777 Partners. No momento da compra, já tinham acontecido 5 rodadas, uma vitória, um empate, 3 derrotas, e o Gênova estava com a mesma pontuação do 14º colocado. No dia 2 de outubro, todas as lentes e microfones estavam apontados para o espanhol Andrés Blázquez, operador da 777 Partners na Europa. Em uma entrevista ele falou: "Onde vejo o Gênova daqui a 5 anos? Na Liga Europa e no topo do futebol italiano."
O plano era fazer esse cara se tornar o presidente do conselho de administração, que seria anunciado em breve. Continuando essa campanha de marketing, foi para o meio da torcida no pré-jogo. Acabou zicando. Salernitana, que só tinha 1 ponto no campeonato até aquele momento, venceu o Gênova por 1-0. O Gênova fez mais 4 jogos no mês de outubro e não venceu ninguém pelo campeonato italiano. No mês de novembro, muitas mudanças vão acontecer no Gênova. O time empata mais uma partida fora de casa e o técnico Davide Ballardini é demitido. Josh Vander, cofundador da 777 Partners, apresenta o novo treinador. O ucraniano Shevchenko, ídolo da torcida do Milan, ex-treinador da seleção ucraniana, é apresentado como novo treinador do Gênova. Apesar dos holofotes, a contratação não era unanimidade. O ex-dono, Enrico Preciosi, achava que naquele momento o novo técnico do Gênova deveria ser Andrea Pirlo. Prevaleceu a escolha do grupo norte-americano Novos Donos do Gênova, ainda que estivesse no processo de transição. Transição que vai ser concluída no dia 15 de novembro de 2021. Nesta data, a 777 Partners assume o Gênova de forma definitiva e convida o famoso médico italiano Alberto Zangrillo para se tornar presidente do clube. Na foto, quem entrega a camisa com o número 777 para Zangrillo é Andrés Blasquez, o operador do grupo norte-americano que estava de olho nesse cargo que Zangrillo agora ocupa. O cenário nesse momento era, após 12 rodadas, sendo 1 vitória, 6 empates e 5 derrotas, o Gênova estava com pontuação de 17º colocado. Antes de encerrar mais um mês sem vitórias, o Gênova anuncia a formação do novo conselho de administração do clube. O conselho é composto por 4 pessoas ligadas a 777 Partners, para formar maioria, e 3 italianos. Pelo lado do grupo norte-americano, os 2 sócios fundadores, Josh Vander e Steven Pasco, o colombiano Juan Arciniegas, diretor-gerente, e o espanhol Andrés Blasquez, que se torna o novo CEO do Gênova e será o homem de confiança dos norte-americanos no clube italiano. Completam o conselho de administração do Gênova Alberto Zangrillo, novo presidente, Enrico Preciosi, que é o ex-dono do Gênova, e Alessandro Zarbano, que é CEO do Gênova desde 2006. Um alerta de spoiler, os 2 últimos mencionados já não fazem mais parte desse conselho de administração do Gênova, formado em 27 de novembro. Segundo o jornal italiano Calcio e Finanza, foi orçado o valor total de 100 mil euros por ano para ser dividido entre os membros do conselho de administração. O mês de dezembro vem para aumentar o número de derrotas do Gênova no campeonato italiano. Uma delas, muito difícil de digerir, é a derrota no Derby da Lanterna, como é conhecido o clássico contra o arquirrival Sampdoria. Lanterna é o farol que ilumina a chegada dos navios nessa cidade portuária, e não tem nada a ver com a última colocação do campeonato italiano. Até porque, neste momento, após 17 rodadas, o Gênova estava com a pontuação do 18º colocado, dentro da zona de rebaixamento, porque no campeonato italiano caem 3 clubes. E nesse dia foi anunciado como gerente de futebol o alemão Spors, sem nenhuma experiência no futebol italiano e com um currículo mais voltado para a área de scout de jovens jogadores, deixando subentendido que a 777 Partners queria com essa contratação. A primeira vez que os gringos sentiram o gostinho da vitória foi em uma partida da Copa Itália. Gênova venceu Salernitana por 1-0. Mas pelo campeonato italiano, o clube fechou o primeiro turno ainda sem nenhuma vitória na era 777. Foram 19 rodadas, uma vitória ainda com o antigo dono, 8 empates, 10 derrotas, o que dá ao Gênova o empate em 18º lugar dentro da zona de rebaixamento. No mês de janeiro acontece a janela de inverno e os clubes italianos podem ir ao mercado. Nesse período, o Gênova contratou 8 atletas, todos na faixa etária de 19 a 25 anos. Foram 3 italianos e 5 estrangeiros, todos com passagens por seleções de base de seus países ou seleção principal. Porém, nenhum deles conseguiu resolver o problema do clube e alguns ainda foram pouco utilizados pelos treinadores. O 9º jogador considerado reforço pela imprensa esportiva foi o lateral esquerdo alemão Lennart Ziborra. Ele retornou de um empréstimo, foi festejado no canal oficial do clube, porém acabou não jogando nenhuma partida, ora não relacionado, ora com problemas no joelho.
sentou no banco de reservas na última rodada, porém não foi utilizado. Na janela de inverno há entradas, mas há saídas também. 10 jogadores deixaram o clube neste mês. 6 haviam chegado no início desta temporada. Em agosto, o clube gastou mais de 5 milhões de euros com Caicedo e Touré, mas na janela emprestou para a Inter de Milão e um time da Turquia. Os 2 jogadores mais experientes do elenco, Berrami e Pandev, foram desligados. No dia 15 de janeiro, o técnico Shevchenko foi demitido. Ele ficou apenas 11 jogos treinando o Génova. 1 vitória, 3 empates, 7 derrotas. Pelo italiano foram 9 jogos, nenhuma vitória, 3 empates e 6 derrotas. É unanimidade no Génova que essa contratação foi um erro, e um erro que custará caro aos cofres do Génova em relação à indenização. Para aceitar participar do projeto, Josh Vander havia negociado diretamente com Shevchenko um contrato milionário e de longa duração. Sem treinador, o Génova enfrentou a Fiorentina e sofreu sua maior goleada nessa temporada, 6-0 para o adversário. No dia 19 de janeiro, o técnico alemão Alexander Blessing foi contratado. Ele teria 16 rodadas do campeonato italiano pela frente. O cenário neste momento, após 22 rodadas, é que o Génova está na vice-lanterna. No mês de fevereiro, uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o time não perdeu. A má notícia é que continuou não vencendo. Foram 4 empates, 4 pontinhos apenas no campeonato italiano. No dia 7 de março, o CEO Alessandro Zarbano é demitido. A partir desse momento, o único CEO do Génova passa a ser Andrés Blasquez, o operador da 777. E no dia 18 de março, o que parecia impossível aconteceu. Após 25 jogos e quase 6 meses na era 777, finalmente o Génova vence uma partida do campeonato italiano. Aconteceu na 30ª rodada, Génova 1, Torino 0. Mas a alegria do pobre Génova durou pouco. O mês de abril trouxe uma sequência de 3 derrotas e uma tensão muito alta entre 777 Partners e o antigo dono Enrico Preciosi. Dia 20 de abril, ele declara à imprensa: eu sou diretor, estou no conselho, não vou aprovar o balanço financeiro. Há responsabilidades cíveis e criminais, contestei as rúbricas do balanço. 10 dias depois, o Conselho examinou e aprovou o balanço de 2021. Demonstrações financeiras do exercício anterior mostram um prejuízo de 42,7 milhões de euros e um patrimônio líquido positivo de 4,7 milhões de euros. Ainda membro do Conselho, Enrico Preciosi discordou dos números desse balanço. O mês de abril fechou com mais uma vitória do Génova sobre o Cagliari, adversário direto na luta contra o rebaixamento, e uma derrota que não poderia acontecer, que era contra o seu arquirrival local, Sampdoria, 1-0, minando ainda mais a confiança do grupo. O mês de maio começa com mais litígio na esfera política do clube. Enrico Preciosi coloca a 777 Partners na justiça italiana. O grupo americano não estaria pagando acordos do contrato de compra e venda do Génova. Essa notícia deveria ligar todos os sinais de alertas no Vasco, já que o clube está negociando um contrato de compra e venda com a 777 Partners. 2 dias depois, é um verdadeiro UFC Génova. O antigo dono e o operador da 777 saem no tapa através da imprensa. Ao jornal La República, Blasquez disse: gostaria de deixar claro um conceito. Se não chegássemos, Génova corria o risco de falir. A situação econômica era muito pesada. Havia 50 milhões de euros para jogar no prato e realmente não sei dizer como teria se comportado o antigo proprietário. Para assumir, encontramos custos significativamente superiores aos planejados. O grupo 777 não gasta, investe. O objetivo é autogestão financeira e pretendemos chegar lá em 3 anos. Um Génova europeu. Cometemos erros começando com Shevchenko, mas o projeto permanece. No contexto de luta contra o rebaixamento, essa entrevista do Blasquez é uma clara tentativa de tirar o dele da reta. É uma mistura de herança maldita, salvador da pátria e tentando colocar a culpa no antigo dono de alguma forma. A resposta do antigo dono veio ao jornal ANSA.
Convido-os a demonstrar o que dizem. É certo que sabemos que não só vendi o Gênova por €1, mas também que deixei garantias bancárias de 100 milhões de euros válidas por 18 meses, portanto até 2024, sem contar que paguei também 12 milhões para a inscrição no campeonato durante o fechamento do contrato. Mais técnica é a nota da FinJockey. E aqui eu abro um parêntese para explicar o que é a FinJockey. FinJockey é o nome da empresa ligada ao Enrico Preciosi, que juridicamente fornece os recursos financeiros para o Gênova no período que ele era o dono do clube. E a nota da FinJockey diz: assombro e decepção com as declarações do senhor Andrés Blasquez Ceballos. E explica que FinJockey contesta essas declarações que também violam as obrigações de confidencialidade assumidas pela 777 Partners no contexto da transação. Também foi refutada a declaração de que a 777 Partners teria evitado a falência do Gênova, confirmando as palavras do ex-presidente Enrico Preciosi. FinJockey nunca deixou de fornecer apoio financeiro ao clube, fornecendo recursos financeiros de transição no verão de 2021 por aproximadamente 12,3 milhões de euros, a pedido do novo acionista controlador. Além disso, um fator é sublinhado: não há dúvida de que, sem a transação com a 777 Partners, FinJockey continuaria apoiando o Gênova. Enquanto o pau está quebrando nos bastidores, o Gênova consegue um milagre, vencendo a Juventus por 2-1, mantendo ali alguma esperança de escapar do rebaixamento. Porém, no jogo seguinte não teve jeito. O Napoli meteu 3-0 no Gênova e no dia 14 de maio o Gênova foi rebaixado para a segunda divisão com uma rodada de antecedência. Lembrando, o clube estava na primeira divisão desde 2007, ou seja, há 15 anos. Antes do último jogo do campeonato, no dia 19 de maio, Henrique Preciosi renuncia ao cargo de membro do Conselho de Administração do Gênova. Vale lembrar que desde a venda do clube ele não tinha influência na gestão, ele estava disponível apenas para aconselhar. O Gênova fecha o campeonato, perdendo em casa para o Bolonha, e assim a campanha no italiano termina com uma vice-lanterna. No geral, nos 38 jogos foram 4 vitórias, 16 empates, 18 derrotas. Percentual de aproveitamento de 24,6%. E na era 777, foram 33 jogos pelo campeonato italiano, com 3 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. Percentual um pouquinho abaixo de 24,2% de aproveitamento. Ou seja, a 777 Partners piorou um pouquinho só o Gênova. Caíram junto com o Gênova, o Venezia e o Cagliari. A Salernitana conseguiu escapar. Ela, que foi lanterna durante boa parte da competição, conseguiu na reta final uma sequência de 7 jogos invictos, foram 4 vitórias e 3 empates. Se deu ao luxo de perder o último jogo até para uma goleada e ainda assim escapou do rebaixamento. Essa reação da Salernitana foi invejada pelo torcedor do Gênova, e isso ficará claro no próximo episódio do dossiê. React de torcedores do Gênova sobre a 777 Partners. Printei vários comentários da torcida italiana nas redes sociais do clube, detonando a gestão do grupo norte-americano. Quer ver? Clique para assistir o terceiro episódio da série.